Na reunião de família, eles nos pegaram de surpresa, me empurraram e empurraram minha filhinha para dentro do lago enquanto todo mundo ficava na margem rindo. De alguma forma eu nos arrastei para fora, ofegante e tremendo, e já comecei a perguntar onde minha filha estava. Minha irmã esnobou. Não seja tão dramática. Ela deve estar lá embaixo em algum lugar. Minha mãe apenas bufou. Só queríamos nos divertir. Enquanto eu procurava freneticamente, o coração acelerado e as lágrimas queimando os olhos, liguei para o 911. Meu pai ficou ali, com raiva e desdenhoso. A gente só estava se divertindo. Agora você tem que estragar tudo. Eles foram embora. As horas se arrastaram até a polícia finalmente encontrar minha filha fria, aterrorizada e machucada. Quando vi em que estado ela estava, alguma coisa dentro de mim quebrou. Não chorei nem implorei. Tomei uma decisão. Decidi destruir a vida de todos. A água estava turva e fria quando eu reapareci, arfando por ar. Minha filha Clary, de 8 anos, não estava em lugar nenhum. Minha irmã Hannah estava no pier, de braços cruzados, com aquele sorriso cínico que eu conhecia bem. Atrás dela, minha mãe, Elaine, batia palmas como se tivesse acabado de assistir a piada mais engraçada do mundo. Onde ela está? Gritei, mergulhando de novo apesar das roupas encharcadas me pesarem. O fundo do lago parecia não ter fim sob meus dedos desesperados, vasculhando algas e lama procurando qualquer traço do maiô azul claro da Clary. Hannah revirou os olhos. Não seja tão dramática. Ela deve estar lá embaixo em algum lugar. A voz dela tinha aquele tom condescendente que usava desde criança, quando escondia meu dever de casa e fazia nossos pais acreditarem que eu mentia sobre ter feito. Voltei à superfície outra vez, com os pulmões queimando. Isso não é engraçado. Ela não sabe nadar direito. Minha mãe Elaine encostou-se no corrimão de madeira, examinando as unhas feitas. A gente só queria se divertir, Lilian. Você sempre foi uma estraga-prazeres. A reunião de família vinha correndo perfeita até aquele momento. Clara estava fazendo castelos de areia com os primos enquanto eu conversava com parentes que não via há anos. Então Hannah sugeriu que todo mundo fosse nadar e, antes que eu pudesse protestar, ela e o marido, Simon, agarraram Clara e a mim, fizeram uma contagem dramática e nos lançaram do fim do pier. Todo mundo achou hilário até eu voltar sozinha. Ela ficou tempo demais debaixo d'água. Minhas mãos tremiam quando peguei o telefone, gotas de água atrapalhando a tela. Estou ligando para o 911. O rosto do meu pai, Gerald, escureceu. Ele veio em minha direção com passos pesados, a barriga de cerveja balançando. A gente só estava se divertindo. Agora você tem que estragar com essas suas teatralidades. Minha filha está desaparecida. Ela deve estar escondida embaixo do pier, disse Hannah, já se virando. Você sabe como as crianças adoram pregar peças. A voz calma da atendente contrastava com meu pânico enquanto eu explicava a situação. Em minutos deu para ouvir sirenes ao longe, mas minha família já começava a empacotar as coisas. Simon dobrava as cadeiras de praia enquanto Hannah reunia isopor. Ambos agiam como se nada tivesse acontecido. Você está envergonhando a família toda, murmurou Elaine, metendo potes de salada de batata em uma sacola. Sempre transformando tudo em torno de você e daquela criança. Eles já tinham ido embora antes do primeiro socorrista chegar, me deixando tremendo na margem, com o vestido de verão encharcado, respondendo às perguntas de paramédicos e policiais que ficavam cada vez mais preocupados. À medida que os minutos passavam, a equipe de mergulho chegou, quando o sol começava a se pôr. Mergulhadores profissionais, com equipamento e treinamento que eu não tinha. Procuraram metodicamente em áreas que eu já havia vasculhado freneticamente. Cada minuto que passava parecia uma eternidade, minha imaginação fabricando cenários horríveis que eu não conseguia pronunciar. Encontraram-na. O grito veio do outro lado do lago, onde a corrente aparentemente havia levado o corpinho da Clary. Ela estava inconsciente, lábios azulados, agulhas de pinheiro e detritos do lago presos aos cabelos loiros. O médico explicou que ela teve hipotermia leve, um pouco de líquido nos pulmões e uma concussão por ter batido em algo debaixo d'água. Vai precisar ficar em observação, disse ele com delicadeza. A irritação pulmonar precisa ser monitorada por 48 horas para vigiar complicações secundárias.
5 dias depois, Clary teve alta, com um inalador para irritação respiratória e instruções estritas para acompanhar sua recuperação. Ela acordava aos gritos, atormentada por pesadelos de afogamento, agarrando-se a mim com um desespero que partiu meu coração em pedaços incontáveis. Minha família não mandou flores, não telefonou, não pediu desculpas. Hannah postou fotos da reunião no Facebook, cuidadosamente cortadas para excluir completamente o incidente no lago. Elaine comentou embaixo com emojis de risada, elogiando as habilidades perfeitas de churrasqueiro do Simon. A primeira palavra de Clary depois de chegar em casa foi assustador. A segunda foi, por quê? A segunda eu não consegui responder, mas a primeira eu poderia fazer algo. Meu casamento com o pai da Clary havia terminado 2 anos antes, me deixando com a guarda exclusiva e um acordo financeiro modesto. Eu trabalhava como paralegal no escritório Adler & Associates, um pequeno escritório especializado em casos de danos pessoais. Meu chefe, Jonathan Adler, sempre foi compreensivo, até me deu horário flexível depois que Clary nasceu. Tire o tempo que precisar, ele disse quando eu liguei para explicar a hospitalização da Clary. Família vem em primeiro lugar. Mas, sentada ao lado do leito de Clary, vendo-a estremecer toda vez que uma enfermeira se aproximava, comecei a pensar em justiça além de cura. Minha família quase matara minha filha e foi embora rindo. A investigação policial emperrou rápido. Testemunhas afirmaram não ter visto exatamente o que aconteceu, e a versão da minha família casava perfeitamente, foi só um acidente, uma brincadeira inofensiva que deu errado. O promotor decidiu não apresentar acusações. Provas insuficientes, disseram. Sem intenção maliciosa. Discordei. A pesquisa virou minha ocupação noturna depois que Clary adormecia. Mergulhei em registros públicos, perfis de redes sociais e redes de fofoca locais com a mesma intensidade que antes reservava para projetos de trabalho. Minha família sempre fora descuidada com seus segredos, postavam dificuldades financeiras no Facebook, vangloriavam-se de práticas comerciais duvidosas em reuniões familiares e deixavam rastros digitais de suas atividades em várias plataformas. Viver na mesma cidade pequena por 30 anos significava que eu sabia quais vizinhos se detestavam, quais comerciantes guardavam mágoas e quais ex-funcionários nutriam ressentimentos. Mais importante, meu treinamento como paralegal me ensinara a pesquisar registros públicos, identificar possíveis violações legais e entender quais órgãos investigavam cada tipo de crime. Hannah e Simon estavam atolados em dívidas apesar do estilo de vida ostensivo. O histórico de pagamentos da hipoteca constava nos registros do condado, 3 prestações em atraso nos últimos meses. A empresa de construção do Simon tinha vários gravames, penhoras, registrados por fornecedores e subcontratados, informações públicas acessíveis no banco de dados do fórum. O post da Hannah no Facebook mostrava compras caras e viagens que claramente não batiam com a renda que deveriam ter. Minha mãe, Elaine, trabalhava como contadora na Riverside Community Chart, cuidando das finanças e do processamento de doações. As postagens dela nas redes sociais frequentemente mencionavam compras caras que não pareciam compatíveis com o salário da igreja. Em encontros familiares, ela fazia piadas sobre contabilidade criativa e relatórios de despesas inflexíveis em que eu costumava descartar como exageros inocentes. Meu pai, Gerald, gerenciava o estoque na Henderson Manufacturing e se gabava nos churrascos sobre acordos especiais com fornecedores e sua habilidade de maximizar eficiência de maneiras que os supervisores não entendiam. Ele insinuava negócios paralelos e fontes de renda extra, sem dar detalhes. O tio Leonard possuía imóveis para aluguel perto da universidade, e sempre reclamava em reuniões sobre tipos de inquilinos que preferia evitar. Os anúncios de aluguel dele que encontrei online usavam linguagem codificada que claramente violava as leis de moradia justa. Ex-inquilinos postaram avaliações negativas descrevendo tratamento discriminatório e práticas ilegais. A tia Diana tocava um pequeno serviço de buffet que recebeu várias advertências do Departamento de Vigilância Sanitária, todas documentadas em registros públicos. Reclamações de funcionários sobre salários não pagos apareceram em fóruns locais de emprego e sites de avaliação. Ela também comentava, em conversas de família, que preferia pagamentos em dinheiro para evitar burocracia. O primo Bradley, agora com 19 anos e no 2º ano da Universidade Estadual, traficava medicamentos controlados desde o ensino médio. As redes sociais dele continham inúmeras referências a estimulantes de estudo e a potencializadores de desempenho à venda. Ex-colegas publicaram sobre as atividades dele em páginas anônimas de confissão e fóruns de fofoca locais.
A teia de corrupção e criminalidade casual era impressionante. Aqueles parentes passaram anos infringindo leis e prejudicando pessoas, confiantes de que as conexões na cidade pequena os protegeriam das consequências. Os pesadelos da Clary continuavam. Ela parou de brincar com brinquedos de água na banheira e recusava-se a chegar perto de qualquer corpo d'água maior que uma poça. A pediatra recomendou terapia parcialmente coberta pelo seguro, mas as sessões eram caras e o progresso lento. Ela apresenta sintomas clássicos de TET, explicou o Dr. Han durante nossa consulta. A resposta ao trauma é real e a recuperação levará tempo. Enquanto isso, Hannah postou fotos de férias em Myrtle Beach, com Simon exibindo ao fundo um barco de pesca novo. O barco valia facilmente os $30.000, compra curiosa para quem supostamente tinha atrasos na hipoteca. Fiz cópias de tudo que pude acessar legalmente, registros públicos, capturas de tela de redes sociais, avaliações online, documentos judiciais, matérias de jornal e reclamações documentadas de ex-funcionários e inquilinos. Meu treinamento como paralegal foi inestimável para organizar as provas e mapear quais órgãos tratavam cada tipo de irregularidade. A primeira denúncia anônima foi para o escritório da Henderson Manufacturing, incluindo informações públicas sobre os gravames contra a empresa do Simon e sua ligação com o Gerald. Sugeri que revisassem os procedimentos de controle de estoque, especialmente diante das pressões financeiras da família. Quando a Henderson abriu uma investigação interna, descobriram exatamente o que eu esperava: a eficiência do Gerald era, na verdade, um esquema sistemático de desvio. As evidências estavam todas nos próprios registros da empresa, só precisavam que alguém apontasse a direção certa. Gerald foi demitido em menos de uma semana, escoltado para fora do prédio por seguranças enquanto ex-colegas observavam pelas janelas. A empresa também apresentou queixa criminal e abriu processo civil para recuperar prejuízos. Papai foi dispensado. Hannah reclamou para Elaine por telefone, e eu ouvi a conversa quando fui visitar Clary. Elaine colocou o celular no viva voz enquanto cozinhava, aparentemente esquecendo que estávamos na sala ao lado. É tudo um grande mal-entendido, disse Hannah. Encontraram discrepâncias nas planilhas do setor dele. Talvez ele devesse ter pensado nisso antes de fazer aquele escândalo na reunião, respondeu Elaine, fria. Ações têm consequências. A ironia era deliciosa. Na semana seguinte, a Riverside Community Chart recebeu nossa denúncia anônima, junto com cópias das postagens da Elaine mostrando compras incompatíveis com seu salário e prints das piadas sobre contabilidade criativa que membros da congregação tinham repostado em suas próprias páginas. O conselho da igreja convocou uma sessão de emergência e contratou um auditor independente, que encontrou discrepâncias que somavam mais de $12.000. A gestão financeira da Elaine fora desleixada, nada sofisticado demais, o que tornou as evidências fáceis de encontrar quando alguém começou a investigar. A prisão da Elaine estampou a primeira página do jornal local. A manchete dizia: contadora da igreja acusada de irregularidades financeiras, acompanhada de sua foto de ficha policial, visivelmente mortificada. Ela pagou fiança com dinheiro emprestado de Hannah, desgastando ainda mais as finanças já precárias da família. Não acredito que isso esteja acontecendo, ela soluçava durante um encontro familiar na casa dela, onde Clary e eu estávamos para o jantar de domingo. Alguém obviamente está nos perseguindo. Não pode ser coincidência. Hannah concordou com entusiasmo, a voz ecoando pela pequena sala de jantar. Primeiro o papai, agora você. Alguém está querendo nos derrubar. Eles desconfiaram de todo mundo, menos da pessoa certa. A Receita Federal recebeu documentação detalhada sobre os anúncios de aluguel do tio Leonard e as reclamações de ex-inquilinos sobre práticas discriminatórias, junto com capturas de tela de avaliações online mencionando pagamento só em dinheiro e acordos por fora de que Leonard se gabava publicamente. Multas e impostos atrasados ultrapassaram os $60.000, obrigando-o a vender 2 imóveis por valores abaixo do mercado. As práticas discriminatórias de Leonard chamaram a atenção da Fair Housing Authority, órgão de moradia justa, depois que vários ex-inquilinos, encorajados por cartas anônimas explicando seus direitos legais, apresentaram queixas. A investigação resultante revelou um padrão de comportamento ilegal que se estendia por 12 anos. Ele está pirando, comentou Simon durante um churrasco de fim de semana que Hannah publicou no Instagram. Vive dizendo que alguém quer pegá-lo. Mas quem se importaria com os imóveis dele?
O negócio de buffet da tia Diana desmoronou depois que o Departamento de Vigilância Sanitária recebeu relatos baseados em registros de inspeção públicos e reclamações de ex-funcionários postadas em sites de avaliação de empregos. As infrações dela não eram segredo, eram padrões documentados que qualquer pessoa poderia ter descoberto com uma pesquisa básica. Isso é insano, Diana reclamou em outro encontro familiar em que eu estava presente. Minha vida inteira foi destruída por umas reclamações anônimas. Quem saberia sobre minhas práticas comerciais? A resposta era simples: qualquer um que se desse ao trabalho de olhar registros públicos e avaliações online. A operação de tráfico do Bradley desmoronou depois que a segurança do campus recebeu dicas anônimas baseadas inteiramente nas próprias postagens dele nas redes sociais e em reclamações públicas de ex-clientes em páginas de confissões da universidade. Estudantes vinham postando sobre as atividades dele há meses, eu apenas compilei os relatos e os encaminhei às autoridades competentes. O futuro do meu filho está arruinado, chorou Hannah, numa reunião de emergência na casa da Ella, enquanto Clary e eu os visitávamos. Alguém está nos destruindo sistematicamente, precisamos descobrir quem é. Eles contrataram um investigador particular chamado Marcus Webb, um ex-detetive que se especializava em casos de assédio. Webb era caro, mas minucioso. Entrevistou parentes e examinou os conflitos recentes em busca de suspeitos potenciais. Vocês tiveram disputas com vizinhos, colegas de trabalho ou sócios? Perguntou Webb na consulta inicial. Qualquer um que possa guardar ressentimento. A família montou uma lista de inimigos em potencial: o ex-supervisor do Gerald, o pastor da Ella, os inquilinos do Leonard, os concorrentes da Diana, a ex-namorada do Bradley e dezenas de outras pessoas que, teoricamente, poderiam querer vingança. Meu nome apareceu naquela lista. Tinham esquecido completamente de Clary e de mim, descartando o incidente do lago como história antiga que não poderia estar ligada aos problemas atuais. Afinal, o que uma mulher com uma filha de 6 anos poderia fazer contra uma família inteira? A investigação do Webb se arrastou por meses, consumindo milhares de dólares e não produzindo pistas úteis. A paranoia familiar intensificou-se à medida que as finanças desabavam e os problemas legais se multiplicavam. Durante esse período mantive perfeitamente a minha cara de inocente. Quando Hannah ligou perguntando se eu tinha ouvido falar das coisas terríveis que estavam acontecendo com a família, eu demonstrei choque e preocupação adequados. É horrível pelo que vocês estão passando, disse, injetando na voz a quantidade certa de solidariedade. Clary e eu temos rezado por todos. A simples menção a Clary sempre deixava a família desconfortável. A voz de Hannah mudava levemente, tornando-se defensiva. Como ela está? Ainda tendo aqueles episódios? Está melhorando, respondi com sinceridade. A terapia está ajudando, embora ela ainda não chegue perto de água profunda. Seguia-se um silêncio constrangedor, até que Hannah mudava rapidamente o assunto de volta para seus próprios problemas. A culpa estava lá, enterrada sob camadas de negação e autopiedade, mas existia. Voltei a frequentar os encontros de família, levando Clary quando achava adequado. Sentávamos quietas em cantos, observando a tensão crescente e o peso financeiro estampado em seus rostos. Clary brincava com os primos enquanto eu ouvia conversas sussurradas sobre honorários advocatícios, busca de empregos e dívidas acumuladas. Lilia é tão forte, comentou a tia Diana durante um jantar de pré-julgamento na casa de Elaine. Veja como ela lida bem com tudo depois daquele acidente no lago. Acidente. Eles haviam se convencido de que fora um acidente. Sempre foi resiliente, concordou ela, a voz oca pelo estresse e pelas noites sem dormir. Desde criança, apenas suportava as coisas. A observação era mais verdadeira do que imaginava. Eu havia passado a infância suportando suas crueldades casuais, seus comentários impensados, a suposição de que eu existia apenas para entretê-los. O incidente no lago não tinha sido um momento isolado de mau julgamento, mas o ápice de décadas de tratamento que reduzia Clary e a mim a meras peças descartáveis. A recuperação de Clary servia como a cobertura perfeita para minhas atividades. Enquanto ela participava das sessões de terapia, eu ficava na sala de espera pesquisando meu próximo alvo. Enquanto ela brincava em silêncio em seu quarto, eu reunia provas e organizava denúncias anônimas. A cura dela dava à minha missão um peso moral que ia além da simples vingança. O Dr. Han havia explicado que crianças processam o trauma de forma diferente dos adultos, muitas vezes compartimentalizando experiências até se sentirem seguras o suficiente para confrontá-las plenamente.
Clary pode ter reações tardias ao crescer, alertou o terapeuta. A adolescência, em especial, pode desencadear uma ansiedade renovada ligada ao trauma infantil. Guardei essa informação com cuidado. Minha filha precisaria de apoio contínuo por anos. Apoio que exigia recursos financeiros e energia emocional. Cada dólar que minha família gastava com advogados era um dinheiro a menos para uma reparação que nunca fariam de qualquer forma. À medida que o inverno avançava, os métodos do investigador particular tornavam-se cada vez mais desesperados. Webb começou a entrevistar parentes distantes e antigos vizinhos, tentando encontrar conexões que explicassem os ataques coordenados contra seus clientes. Sua família esteve envolvida em algum processo recentemente? Perguntou durante uma entrevista por telefone comigo. Alguma disputa comercial ou pessoal que possa ter escalado? Não que eu saiba, respondi com honestidade. Não somos uma família muito litigiosa. A maioria evita confronto. Webb fez anotações que eu não podia ver, mas o tom dele sugeria frustração com mais um beco sem saída. E quanto ao incidente na reunião de família? Entendi que houve algum tipo de acidente envolvendo sua filha. Meu pulso acelerou, mas minha voz permaneceu firme. Clary caiu no lago durante uma atividade de natação. Foi assustador na hora, mas ela está bem agora. Crianças se recuperam rápido dessas coisas. Houve algum ressentimento pelo ocorrido? Alguma mágoa ou acusação? Claro que não. Acidentes acontecem, especialmente perto da água. Só sou grata que todos estavam lá para ajudar. A mentira saiu fácil porque continha fragmentos de verdade. Todos estavam lá observando, rindo, tratando minha reação desesperada como exagero ridículo. Só ajudaram depois que ficou claro que a situação era séria. Webb riscou minha família permanentemente da lista de suspeitos. Depois daquela conversa, uma mãe lutada, focada na recuperação da filha, não poderia estar por trás de uma campanha tão elaborada de destruição. A linha do tempo não batia. A motivação parecia insuficiente. E eu não tinha os recursos ou conexões óbvias para uma vingança tão abrangente. Ele errou em todos os pontos, mas suas suposições funcionaram perfeitamente a meu favor. O fracasso da investigação mergulhou a família em paranoia e desconfiança mútua ainda mais profundas. Hannah passou a suspeitar que Simon tivesse dívidas secretas de jogo que atraíram credores perigosos. Simon passou a imaginar que Hannah estivesse tendo um caso com alguém vingativo o suficiente para destruir suas vidas. Ela chegou a questionar se Gerald havia roubado de outros empregadores, criando inimigos que ela não conhecia. Talvez nós tenhamos provocado isso, admitiu Leonard durante uma reunião de família particularmente tensa na cozinha de ela. Talvez a gente tenha cortado caminho por tanto tempo que finalmente isso nos alcançou. Gerald bateu com força na mesa, fazendo as xícaras tremerem. Não vem com esse papo de culpa agora. A gente trabalhou duro por tudo que tem. Algum invejoso está tentando acabar com a gente. E você quer culpar a nós mesmos? Só estou dizendo que talvez devêssemos examinar nosso próprio comportamento. Nosso comportamento? E aquela Lilian? Sempre se achando melhor que o resto de nós. A Liz perfeita com o diploma e o emprego chique, olhando de cima pra gente. A menção ao meu nome fez vários membros da família se remexerem desconfortáveis. Hannah pigarreou. Pai, deixa disso. A Lilian tem os próprios problemas. Ela mal está se segurando com a Clary e tudo mais. Será mesmo? Os olhos de Gerald se estreitaram. Parece muito conveniente que ela seja a única que não está sendo atingida por essa maré de azar. Você está paranoico, Gerald, disse Simon. A Lilian não conseguiria organizar algo assim nem se quisesse. Ela é mole demais. A palavra ficou no ar como um insulto, mole, fraca, incapaz de uma retaliação séria. Elaine interveio antes que a conversa escalasse. Precisamos ficar unidos, não nos virar uns contra os outros. É exatamente isso que quem está fazendo isso quer, que a gente se destrua de dentro para fora. Mas o estrago estava feito. A semente da suspeita tinha sido plantada e iria crescer nos meses seguintes, à medida que as situações continuavam a se deteriorar. Eu soube dessa conversa porque estava sentada na sala de ela quando aconteceu, fazendo companhia para Clary enquanto ela brincava com os primos. Os adultos falavam em sussurros, mas casas pequenas não escondem vozes.
Bradley havia começado a beber pesado desde a expulsão e costumava ligar para os familiares para reclamar de sua situação. Durante uma dessas ligações para Elaine, que ouvi enquanto ajudava na cozinha, ele mencionou as suspeitas do avô. O vovô acha que alguém da família pode estar envolvido de algum jeito, disse, a fala levemente enrolada. Diz que é estranho como algumas pessoas não estão sendo atingidas por esse azar todo. Quando ela comentou isso comigo mais tarde, respondi com confusão magoada. Isso é ridículo. Por que eu iria querer machucar minha própria família? Ainda mais depois de tudo o que passamos com a recuperação da Clary. Ela logo me tranquilizou, dizendo que Gerald só estava procurando um bode expiatório, que suas suspeitas eram infundadas e fruto do desespero. Eu entendo. As pessoas precisam de explicações quando coisas ruins acontecem. É mais fácil do que aceitar que a vida pode ser aleatória e cruel. É, exatamente. Aleatória e cruel, Bradley murmurou, o gelo tilintando no copo. Às vezes eu fico pensando, e se não for aleatório? E se alguém realmente estiver derrubando a gente, um por um? Quem faria algo assim? Não sei. Alguém que a gente feriu, talvez. Alguém que esperou o momento certo para se vingar. A conversa continuou por mais 20 minutos, Bradley elaborando suas teorias paranoicas enquanto eu respondia com simpatia e leves desvios de assunto. Quando ele desligou, já estava convencido de que as suspeitas do avô eram infundadas e que eu era exatamente o que parecia, uma mãe solteira lutando com o próprio trauma. A beleza da manipulação psicológica está em permitir que as pessoas se convençam sozinhas do que você quer que acreditem. Eu nunca precisei mentir diretamente sobre minha inocência. Apenas criava o espaço para que chegassem a essa conclusão sozinhos. Os relatórios de progresso da Clary tornaram-se outra ferramenta no meu arsenal. Quando o Dr. Hova anotava melhorias no sono ou na socialização dela, eu fazia questão de compartilhar as boas notícias com a família nas ligações. Ela finalmente está começando a se recuperar, eu dizia, com alívio genuíno. Os pesadelos estão menos frequentes, e ela já não tem tanto medo da hora do banho. Essas atualizações cumpriam vários propósitos. Mostravam meu foco constante no bem-estar de Clary, e não em fantasias de vingança. Relembravam minha família do estrago que o acidente a havia causado. E me consolidavam como uma mãe dedicada, cujas prioridades estavam claramente em outro lugar. A situação financeira da família se tornava cada vez mais desesperadora. Com a chegada da primavera, Hannah começou a vender objetos pessoais em sites de segunda mão, joias, eletrônicos, roupas de grife acumuladas em tempos melhores. O caminhão de Simon foi retomado, obrigando-o a usar o velho Honda de Elaine para entrevistas de emprego que raramente rendiam propostas. Tive que vender o anel de casamento da minha avó, Hannah confidenciou durante uma visita, a voz embargada. O mesmo que eu deveria passar para minha filha um dia. Pelo menos você tem algo para vender, retrucou Diana, amarga. Eu perdi tudo na falência. Até a louça da vovó foi liquidada para pagar credores. A miséria deles era palpável, mas ainda não bastava. A ruína financeira era apenas a primeira camada das consequências que mereciam. O dano mais profundo precisava ser psicológico, social e permanente. Em março, iniciei a segunda fase da minha campanha, mirando nas relações e reputações deles dentro da comunidade. Cidades pequenas sobrevivem de fofocas e conexões sociais, tornando-se particularmente vulneráveis a informações cuidadosamente plantadas e revelações estratégicas. O escândalo na igreja já havia manchado a reputação de Elaine entre os religiosos, mas eu queria garantir que o dano se espalhasse para além de sua congregação imediata. Passei a frequentar diferentes igrejas pela cidade, conduzindo conversas discretamente para os temas de confiança, traição e responsabilidade financeira. É tão triste o que aconteceu na Riverside Community, comentava casualmente após os cultos. Faz a gente pensar em como realmente conhecemos pouco as pessoas em quem confiamos nosso dinheiro. Essas conversas nunca mencionavam Elaine diretamente, mas reforçavam a narrativa já enraizada na consciência coletiva. Uma tesoureira de igreja roubando doações era exatamente o tipo de traição que marcava a memória da comunidade por anos. O empregador de Hannah, no Target, começou a receber cartas anônimas detalhando as atividades criminosas da família e questionando se alguém com tão mau julgamento deveria lidar com caixas e clientes. As cartas eram redigidas com cuidado para parecer reclamações genuínas de consumidores, e não ataques maliciosos.
Frequentamos sua loja regularmente e nos sentimos desconfortáveis em saber que alguém de uma família tão problemática está manipulando nossas compras. Que tipo de mensagem isso passa sobre os padrões de contratação do Target? A busca de Simon por emprego se tornou ainda mais difícil depois que potenciais contratantes começaram a receber comunicações semelhantes. Empresas de construção são particularmente sensíveis a questões de confiabilidade e integridade, já que lidam com grandes quantias de dinheiro e materiais. As conexões da família Adler com múltiplas atividades criminosas levantam sérias dúvidas sobre o julgamento e a integridade de Simon Adler, diziam as cartas, de tom factual. Ainda que ele não esteja diretamente implicado, sua associação com tais práticas compromete sua credibilidade profissional. As cartas sempre incluíam registros públicos e recortes de jornal como documentação, tornando impossível descartá-las como boatos infundados. Os empregadores podiam verificar cada alegação de forma independente e a maioria preferia simplesmente contratar outra pessoa a lidar com possíveis complicações. O isolamento social do tio Leonard se aprofundou à medida que antigos parceiros de negócio se afastavam de seus problemas legais. O caso com a autoridade de habitação justa o tornará tóxico no setor imobiliário, mas eu queria garantir que ele não reconstruísse sua rede por outros meios. Dicas anônimas enviadas ao Better Business Bureau detalhavam suas práticas discriminatórias e anúncios fraudulentos, resultando em novas investigações e reclamações formais. Sua associação ao Rotary Club foi discretamente revogada depois que membros expressaram preocupação com sua condenação criminal. Leonard virou um peso morto, confidenciou um membro ao outro, durante um almoço que por acaso ouvi. Não importa o que ele já contribuiu no passado, não podemos nos dar ao luxo de estar associados a ele agora. A morte social era mais lenta que a ruína financeira, mas no fim, muito mais devastadora. Dinheiro podia ser recuperado com tempo e esforço, mas reputações em cidades pequenas duravam para sempre. O futuro acadêmico de Bradley permanecia em frangalhos, mas eu queria garantir que sua recuperação social fosse igualmente impossível. Relatórios anônimos enviados ao seu oficial de condicional detalhavam o consumo contínuo de álcool e drogas, violações que, se provadas, poderiam levá-lo à prisão. Bradley Adler foi visto consumindo álcool em diversos estabelecimentos locais, afirmava o relatório, com total veracidade. Como alguém condenado por crimes relacionados a drogas, esse comportamento sugere problemas contínuos com abuso de substâncias que podem exigir intervenção. O oficial aumentou a supervisão e impôs sessões extras de aconselhamento, limitando ainda mais suas chances de reerguer a vida. Cada violação o aproximava da possibilidade de encarceramento real. As tentativas da tia Diana de conseguir novo emprego na área de alimentação foram sistematicamente sabotadas por meio de comunicações estratégicas com potenciais empregadores. Órgãos de saúde de condados vizinhos receberam informações detalhadas sobre suas violações anteriores, tornando quase impossível se realocar e recomeçar. Diana Patterson foi recentemente condenada por violações de segurança alimentar e fraude no condado de Riverside, explicavam as cartas. Embora ela possa alegar ter aprendido com esses erros, seu padrão de comportamento sugere problemas persistentes de honestidade e profissionalismo. A campanha exigia tempo, cuidado e atenção meticulosa aos detalhes. Cada comunicação precisava parecer um relato genuíno de cidadão preocupado, nunca um ataque coordenado. Todas as informações tinham de ser corretas e verificáveis, já que qualquer alegação falsa minaria a credibilidade de todo o esforço. As férias de primavera de Clary me deram cobertura extra. Enquanto ela frequentava o acampamento diurno no centro comunitário, eu tinha dias inteiros livres para pesquisar, redigir cartas e coordenar os elementos da campanha de vingança. Mamãe trabalha tanto, Clary comentou com a Dra. Hovan, durante uma sessão. Ela está sempre no computador quando eu durmo. A terapeuta trouxe a observação na consulta seguinte, em tom cuidadoso. Clary percebe que você passa muito tempo no computador à noite. Ela entende que você se esforça para cuidar dela, mas também sente falta de mais tempo de interação. Ajustei minha rotina imediatamente, garantindo momentos de qualidade com Clary antes de mergulhar nas pesquisas noturnas. O bem-estar emocional dela seguia sendo minha prioridade, mesmo enquanto eu destruía sistematicamente as pessoas que haviam ameaçado sua segurança. Equilibrar maternidade e vingança exigia atenção constante, mas era viável. Clary precisava de estrutura, consistência e amor incondicional. Minha família precisava de consequências, responsabilidade e justiça. Prover ambos, ao mesmo tempo, era apenas uma questão de gerenciamento de tempo e clareza de prioridades.
A casa de Hannah e Simon entrou em processo de execução hipotecária em janeiro. A empresa de construção de Simon declarou falência após perder 3 grandes processos, deixando dezenas de subcontratados sem pagamento e furiosos. Hannah aceitou um emprego de salário mínimo no Target. Seu orgulho se quebrou junto com seu crédito. Nem consigo comprar presente de aniversário para Claire, lamentou em prantos, numa ligação para Elaine. Simon fala em se mudar para a casa da mãe, mas ela me odeia. As contas legais de Elaine consumiram toda sua poupança. As acusações de desfalque traziam ameaça real de prisão, e o advogado nomeado pelo tribunal parecia sobrecarregado pela complexidade das provas financeiras. Ela envelhecera 10 anos em apenas 6 meses, a aparência antes bem cuidada substituída por cabelos grisalhos e marcas de preocupação. Tenho pesadelos com a prisão, confessou a Diana. Macacões laranjas, banhos coletivos, dividir cela com criminosos. Você é uma criminosa, rebateu Diana, amarga. Nós todos somos, ao que parece. O processo civil contra Gerald avançava lentamente, enquanto seu caso criminal aguardava julgamento. Os advogados da Henderson Manufacturing eram implacáveis, congelando seus bens e confiscando até mesmo o seguro-desemprego. Ele se mudou para um kitnet no pior bairro da cidade, sobrevivendo com vale alimentação e caridade. 4 anos naquela empresa, murmurou, durante um raro jantar de família. 40 anos da minha vida, e jogam tudo fora por alguma discrepância contábil. O império de aluguel do tio Leonard havia desmoronado completamente. A investigação da Autoridade de Habitação Justa resultou em multas pesadas e em treinamento obrigatório de sensibilidade. O acordo com o IRS consumiu suas economias de aposentadoria e o obrigou a vender a residência principal. Ele foi morar com a família da filha, dormindo no sofá da sala aos 67 anos. Eu construí essas propriedades do nada, lamentava sem parar. 30 anos de trabalho duro destruídos por covardes anônimos. A tia Diana declarou falência pessoal depois que as dívidas do negócio se tornaram insustentáveis. A condenação por fraude de desemprego implicou multa e horas de serviço comunitário, forçando-a a trabalhar fins de semana em um refeitório enquanto procurava emprego legítimo. Eu costumava empregar 8 pessoas, chorava nas reuniões de família. Agora não me contratam nem no McDonald's por causa da ficha. A expulsão de Bradley da State University cortou suas bolsas de estudo e empréstimos estudantis. As acusações relacionadas a drogas resultaram em condicional e aconselhamento obrigatório. Mas o dano real foi as perspectivas futuras. Pós-graduações não o aceitariam, empregadores rejeitavam suas candidaturas e a namorada o deixou por alguém sem antecedente criminal. Minha vida acabou antes de começar, repetia, em revolta. Tudo porque alguém falou. O investigador particular, enfim, esgotou suas pistas e recomendou que a família aceitasse as circunstâncias como uma sorte coincidindo, e não como assédio coordenado. Às vezes a vida simplesmente acontece, Webb explicou em seu relatório final. Não encontrei evidências de perseguição direcionada ou vingança organizada. Vocês vivenciaram uma convergência de eventos infelizes. A família pagou a última fatura do investigador com dinheiro emprestado, mantendo intactas suas teorias conspiratórias, mas com as contas bancárias vazias. A recuperação de Claire seguiu lenta, porém constante. Os pesadelos diminuíram em frequência e ela foi recuperando gradualmente a confiança perto da água. O Dr. Hove elogiou sua resiliência e recomendou a continuidade das sessões de terapia durante o verão. É uma criança notavelmente forte, observou o terapeuta na nossa reunião de progresso. O trauma foi severo, mas às vezes as crianças se recuperam melhor do que os adultos esperam. Com o choque inicial diminuindo, as memórias de Claire sobre a reunião de família foram se tornando mais nítidas. Ela lembrava de ter sido empurrada, lembrava da água cobrindo sua cabeça, lembrava de não conseguir achar a superfície. Por que eles nos machucaram, mamãe? Perguntou uma noite enquanto eu a ajeitava na cama. Pensei em mentir, em oferecer platitudes reconfortantes sobre remorso e redenção. Em vez disso, escolhi a honestidade. Acho que não estão arrependidos, querida. Respondi com cuidado. Mas tudo bem. Agora estamos seguras, e isso é o que importa. Clara sentiu solene, sua mente de 6 anos começando a processar conceitos de justiça e responsabilização que muitos adultos mal compreendem. A segunda fase do meu plano foi lançada na primavera, mirando os bens e as relações restantes da família.
O julgamento criminal de Elaine estava marcado para maio, a oportunidade perfeita para garantir máxima publicidade e impacto na comunidade. Eu cultivei relações com jornalistas locais, fornecendo informações de bastidores sobre os diversos problemas legais da família e suas conexões. A história era irresistível, uma família unida sendo destruída pelo próprio comportamento criminoso. Cada membro enfrentando sérias consequências após anos de conduta ilícita sem controle. Família de vigaristas. Como uma onda de crimes finalmente os alcançou, saiu em uma série de 3 partes no jornal, completa com fotos, documentos judiciais e comentários de especialistas sobre crimes de colarinho branco em pequenas comunidades. Os artigos destruíram o que restava da reputação deles. Colegas de Hannah no Target cochichavam pelas costas. As antigas amigas de igreja de Elaine atravessavam a rua para evitá-la. Os velhos companheiros de bar de Gerald pararam de atender suas ligações. A cidade inteira acha que somos a família Manson, reclamou Hannah em mais uma conversa interceptada. Crianças jogaram ovos no caminhão de Simon e alguém pichou a ladrão na porta da garagem da mamãe. O isolamento social aprofundou a depressão e a paranoia. Hannah começou a beber pesado. Simon passava dias inteiros na cama, e Elaine desenvolveu crises de pânico que a levaram 2 vezes ao pronto-socorro em um único mês. Talvez devêssemos simplesmente sair da cidade, sugeriu Simon em uma reunião familiar particularmente sombria. Recomeçar em outro lugar. Com que dinheiro? Rebateu Gerald. Estamos todos falidos, respondendo a processos criminais e sem chance de emprego. Iríamos para onde, exatamente? O investigador particular tinha acertado em uma coisa: seus problemas de fato haviam convergido para uma tempestade perfeita de consequências. Mas se enganara sobre a falta de coordenação. Cada desastre tinha sido cuidadosamente orquestrado, no tempo certo para maximizar os danos e minimizar a possibilidade de recuperação. O aniversário de 9 anos de Clary foi uma comemoração simples, apenas alguns amigos da escola e seus pais. Festejamos no quintal, com bolo caseiro e brincadeiras. Um tipo de felicidade autêntica que minha família jamais entenderá ou valorizará. Esse é o melhor aniversário de todos. Clary anunciou ao abrir os presentes, sorrindo radiante. Observei-a a rir com os amigos, brincando com cuidado na piscininha que montamos perto da varanda. Ela ainda hesitava antes de entrar na água, ainda prendia a respiração por tempo demais, mas estava se curando. Meu celular vibrou com um alerta de notícia: mulher local condenada a 2 anos de prisão por desvio de verbas da igreja. A sentença de Elaine havia sido concluída, o juiz citando a quebra de confiança e a falta de remorso como fatores agravantes. A execução hipotecária de Hannah também estava finalizada. A casa da família foi vendida em leilão por metade do valor de avaliação. A mãe de Simon se recusou a deixá-los mudar para sua casa, forçando-os a viver em um apartamento apertado, com elevadores quebrados e paredes finas. O julgamento criminal de Gerald estava marcado para agosto. Os advogados de sua antiga empresa confiavam em uma condenação. As provas eram esmagadoras, e seu defensor público já cogitava um acordo de confissão. O acordo judicial de tio Leonard com a Fair Housing Authority incluiu uma proibição permanente de atuar no ramo de aluguel e serviço comunitário obrigatório em um abrigo para sem-teto. A ironia de um senhorio discriminatório servindo refeições a pessoas deslocadas não passou despercebida pela mídia local. Bradley matriculou-se em uma faculdade comunitária com empréstimos estudantis que os pais não podiam pagar. Sua condenação por drogas limitava as opções acadêmicas e as perspectivas futuras. Antigos amigos o evitavam, a namorada o havia deixado e a reputação da família tornava quase impossível começar novos relacionamentos. A falência da tia Diana foi concluída. Seus bens foram liquidados para pagar credores e honorários legais. Ela encontrou trabalho como lavadora de pratos em meio período em uma rede de restaurantes, seus sonhos culinários substituídos pela dura realidade de sobreviver com salário mínimo. A destruição havia se desenrolado ao longo de quase 2 anos. Cada revelação se somava à anterior, cada consequência fluía naturalmente de suas próprias ações documentadas e declarações públicas. Eu não precisei fabricar provas nem quebrar a lei. Apenas conectei os pontos que já estavam lá, esperando que alguém percebesse o padrão. Clary terminou de abrir os presentes e correu para me abraçar, seus bracinhos envolvendo minha cintura com uma ternura intensa. Eu te amo, mamãe sussurrou contra meu ombro. Eu também te amo, meu amor. Mais que tudo.
Enquanto os amigos dela brincavam ao fundo, refleti sobre o trabalho do último ano. Minha família quase havia matado minha filha e saiu rindo, confiantes de que nada lhes aconteceria. Eles estavam errados. A justiça tem muitas faces, mas a vingança tem apenas uma, paciente, minuciosa e absolutamente final. O cartão de visitas do investigador particular ainda estava guardado na minha carteira, lembrança de como eles chegaram perto de descobrir a verdade. Mas a arrogância foi sua queda à suposição de que eu era fraca ou danificada demais para reagir. O riso de Clara ecoava pelo quintal, misturado às conversas felizes das crianças e dos pais. Aquilo sim era o som de família, alegria genuína em vez de zombaria cruel, amor verdadeiro em vez de indiferença fria. Meu celular vibrou com outra notificação: dono de construtora enfrenta acusações de fraude na Justiça Federal. A falência de Simon havia desencadeado novas investigações, revelando crimes que eu sequer havia descoberto. Às vezes, a melhor vingança era apenas sair do caminho e deixar as pessoas se destruírem sozinhas. Eu só dava um pequeno empurrão na direção certa. Clary chamou meu nome do outro lado do quintal, exibindo uma borboleta pousada em seu dedo. Seu rosto irradiava encantamento, livre das marcas do trauma que antes a consumia. Olha, mamãe. É linda. Aproximei-me para admirar a pequena criatura, suas asas alaranjadas e pretas perfeitamente simétricas sobre a pele clara de Clary. É linda, sim. E pode voar para onde quiser. A borboleta levantou voo suavemente, deu uma volta e desapareceu por cima da cerca, rumo a destinos desconhecidos. Clary a acompanhou com os olhos, sem tristeza, entendendo instintivamente que certas coisas devem ser observadas, não possuídas. Minha família tentou possuir poder sobre nós naquele dia no lago, impondo domínio através da crueldade e desprezando nossa dor como entretenimento. Descobriram tarde demais que algumas pessoas lutam, que certas feridas exigem pagamento e que algumas dívidas acumulam juros com o tempo. A festa de aniversário de Clary continuava ao nosso redor, cheia de inocência e alegria verdadeira. O contraste com a reunião familiar do ano anterior não podia ser mais claro: família de verdade contra parentes de sangue, amor contra controle, cura contra ferida. Quando o sol se pôs sobre nossa pequena celebração no quintal, senti algo que não experimentava há meses: satisfação plena. Não a vitória vazia da vingança, mas a serenidade profunda da justiça finalmente cumprida. A vida da minha família estava em ruínas, destruída por suas próprias escolhas e acelerada pelas minhas intervenções calculadas. Eles passariam anos tentando reconstruir, se tivessem caráter para tanto. Clary passaria os mesmos anos crescendo mais forte, cercada de pessoas que realmente se importavam com seu bem-estar, não daqueles que a haviam como um objeto em seus jogos doentios. A borboleta havia escolhido certo: liberdade em vez de cativeiro, voo em vez de queda, beleza em vez de brutalidade. Assim como nós.